Ah, deu. Tá ok? Então, semana que vem, aproveitem, tem palestrantes excelentes, temas excelentes, tá? Eu organizei todas as palestras lá. Eu vou estar com vocês, qualquer coisa, o pessoal vai estar lá dando suporte, tudo. Aproveitem, tem de manhã e à noite. Quem fizer a semana acadêmica toda vai ganhar lá 30 horas, ok? São temas diferentes do que vocês têm na sala, tem na universidade, né? São coisas mais diversificadas, né? Até para não ficar coisa repetida, tá ok? Bom, em relação ao trabalho solicitado, vocês têm alguma dúvida? Prof, eu tenho. Pois não, pode perguntar, Lucas. É só para fazer slides, né? Não tem que fazer nada escrito, né? Não. Ah, tá bom então. Porque dá muita confusão, daí o aluno manda, não manda, né? E Uhum. assim, ó, a gente está num tempo meio diferente. Então, o que tem dado certo, que eu tenho feito é isso: o aluno pesquisa, apresenta, e quem não apresenta, infelizmente, fica sem nota, daí tem que se justificar, né? Tá bom então, prof. Obrigado. Mais alguma dúvida, Lucas? Não, era só essa mesmo. O que eu pedi é uma apresentação de uma escola moderna, né? Inovadora, é isso, né? E o Sim, papel prof. se eu não me engano, é logo depois. É dia 1º de setembro a apresentação, né? Dia 1º de setembro. Então, passa a semana acadêmica, né? A semana lá do psicólogo, daí já é a apresentação. Daí a próxima aula que nós vamos ter já é a apresentação. Se eu tiver tempo, geralmente eu gravo o dia que não tem aula, eu gravo uma aula e coloco lá, tá? Bom, vocês perceberam que no AVA, além de ter o material que eu coloco, tem um outro material, que é o material da instituição. Nós chamamos isso de sala invertida. Então, eu não havia trabalhado aqueles materiais com vocês, eu tinha trabalhado outros materiais. Então, hoje, eu vou trabalhar aqueles materiais que ficaram para trás, que é da aula 1, aula 2 e aula 3. Tá? Então, toda aula, a partir de agora, eu vou trabalhar tanto o material que está no AVA e vou acrescentar alguma coisa para adaptar a aula. Vocês entenderam? Então, é importante que vocês leiam aqueles materiais antes, tá? Aí tem lá alguns exercícios para fazer e tal. Então, é interessante que vocês façam, porque são exercícios de fixação, ok? Então, vamos lá. Eu não sei se eu vou conseguir Opa, que está dando algum erro aqui, só um pouquinho. Transmitir o AVA aqui, tá? Mas aí eu vou falando quem... Vocês já responderam todas as perguntas lá do AVA, pessoal da presença? Tem aula 1, aula e aula 3, tá? Só de hoje que eu não respondi. Isso. Então, eu sempre que eu puder, eu vou colocar a aula bem antes, né? Para que vocês tenham tempo para fazer, né? Porque eu sei que é aquela história, se você deixar para depois, o depois nunca vem, né? A gente vai só enrolando, né, pessoal? Mas aproveitem aí a semana acadêmica. Ah, tem uma palestra. Deixa eu ver que dia que vai ser essa palestra. Só um pouquinho aqui, tá? Só um minuto.
Deu. Deixa eu só achar a palestra aqui que eu quero dar um recado para vocês. Só um pouquinho. Qual dia que é a palestra? Ah, tá. Ó, no dia 25/8, às 9h45, vocês terão a palestra com a presidente do Instituto do Jung aqui de Curitiba. Então, ela vai falar sobre chegando ao inconsciente. Então, ela sugeriu para o acadêmico que tiver interesse pesquisar alguma coisa sobre a questão do Jung e do inconsciente e trazer perguntas para ela, sabe? Trazer perguntas para ela. Ok? Então, vamos lá. Vamos terminar aqui. Ver se eu consigo entrar lá no AVA. E vocês estão com muitas disciplinas? Está meio puxado, não? Ai, prof, Ai, prof, eu tô achando puxado. o É, estágio sempre falando agora junto, junto. né? Oi? Jéssica, fala aí, desculpa te interromper. Falei que tô Puxado? achando mais puxado esse semestre e que nós dois estamos sempre falando junto. Você, Jéssica e o Lucas? É? Ah, mãezinha. É, prof. É, porque agora vai apertando, né? Agora não é mais água com açúcar. Não é? Não é Prof, mais... o estágio sábado agora, a gente ainda tá tentando se acostumar no ritmo, assim, sabe? Mas Vocês têm muita. estágio sábado? Estamos tendo estágio básico 1 agora, junto com essas matérias, né? Daí estamos tendo que se acostumar com as informações do estágio. Quem é que está dando estágio para vocês? Eu acho que é a professora Gisele, não me lembro. Isso, é Gisele Boing, se eu não me engano. Ah, é a Gisele, é. Ah, não é fácil, né? A psicologia é bem no começo, começa bem. Eu levei 6 anos para terminar a psicologia, não dei conta. Pedagogia, eu terminei em 4. Pedagogia eu terminei em 4 anos, mas psicologia era para terminar em 5, eu terminei em 6 por causa dos estágios. Eu não dei conta. Trabalhava, né? Não dei conta também. Bom, vamos lá no AVA. Então, hoje eu vou trabalhar dentro do AVA, aqueles conteúdos que estão lá, tá? Para colocar em dia. Daí, depois, a partir da aula de hoje, eu vou trabalhando os conteúdos que estão na aula e acrescentando. Deixa eu ver onde é que está a sala de vocês. Eu acho que é essa. Então, lá na aula 1, eu vou entrar agora na semana 1, tá? Que é a aula do dia 2 ao 08. Quem não fez a pergunta lá, faça. Tem gente ainda que não respondeu, né? E aqui eu vou comentar, vou fazer uma explanação do material que tem aqui. Deixa eu ver se eu consigo entrar com a Ava ali. Aqui está aparecendo Skype, Meet. Tinha que transmitir, né? Pessoal, eu vou tentar abrir uma outra janela aqui, ó. Se vocês caírem, fiquem aí. Que saco esse coisa aqui. Eu digo mesmo. O que foi, Andressa? Ai, que esse negócio é um saco mesmo, professor. Claro que é. Olha, gente, ui, tem dia que, olha, vocês não sabem.
Às vezes o aluno fala assim, ah, a professora está irritada. Gente, olha, não falei que eu ia cair? Bom, não vai dar para eu mostrar lá o AVA, mas eu vou falando. Quem puder acessar o AVA e entrando no conteúdo, tudo bem, tá? Mas senão eu vou explanando aqui, paciência, ele não está permitindo. Bom, lá na aula 1, né? Na aula 1, o que, que ele vai trazer para nós? Tá? Lá na aula 1, o conteúdo do Saga, tá? Então, quem não entrou ainda, adentre lá no conteúdo do Saga, tá? Aí tem lá, né? Tem o nominho de vocês, tudo certinho, acessar o conteúdo. Acessar o conteúdo. Você vai entrar no conteúdo, daí tem a apresentação do conteúdo, tem os desafios. Então, é muito importante que vocês façam os desafios. Tem o infográfico, né, que daí é a aula. Dicas do professor, do professor que escreveu o conteúdo. Tem os exercícios aqui, a avaliação da psicologia aqui. Ok? Daí quem puder fazer. Aí a prática, características da psicologia moderna, tem a crença, uma vontade, tem aqui todo o estudo aqui da psicologia. E tem o conteúdo do livro, que é isso que eu vou fazer uns comentários agora da aula 1. Sobre o que o conteúdo do livro traz. Não, ele nunca é completo, né? Ele só traz aquele trecho do conteúdo. Então, onde o psicólogo trabalha? Ele pode trabalhar em empresa, o nosso foco aqui é a escola. Aí traz aqui uma questão da evolução da ciência, das raízes da psicologia, ele traz aqui um pouco da escola, os marcos da psicologia. Ele vai trazer John Skinner, Piaget, toda essa familhada aí, né, que vocês já estão estudando, as mães fundadoras da psicologia e a psicologia hoje. Ok? Então, essa parte aqui vocês até já viram. Vocês já devem ter visto em psicologia. Vocês já devem ter visto em psicologia geral, né, nos tópicos gerais. Então, se vocês olharem esse conteúdo da primeira aula, vocês já viram. Mas sempre é bom fixar. Então, quem puder adentrar lá naquele conteúdo e fazer os exercícios que lá estão, é importante. Ok? Então, essa é a primeira aula. A segunda aula vai trazer o quê? Vai trazer. Só um pouquinho.
Aqui, ó. Bom, aqui nesse conteúdo, ele vai trazer a escola da teoria behaviorista, tá? Então, eu preciso explorar. A pessoa abre o Ava e o Meet e daí se perde. Se eu sumir, vocês não ligam, tá? Ô, professora, é que esse modelo pra gente é diferente, né? É. Daí a gente tá acostumado com outra coisa no AVA. Acho que é por isso. Eu nem tinha me tocado que tinha esse material até agora, entendeu? Não, mas eu não tinha falado, né? O Aisla estava me cobrando, mas eu falei, eu vou devagar com os alunos, tá? Eu vou devagar, porque ninguém vai se matar. Daí eu achei mais importante, nas duas primeiras aulas, sabe, Andressa e Aham. Amanda e o povo aí. Ali deu que eu saí da reunião. Gente, isso aqui tá louco hoje? Você viu que deu que eu saí da reunião? 2 vezes. Pois é. Então, então, nós vamos devagar. Então, toda aula vai ter esse conteúdo. Então, é para vocês lerem, eu vou explorar. Tem muitos conteúdos que vocês já viram, como eu já falei para o professor Aislan, tá? Então, isso a Uni Andrade está chamando de sala invertida, né? Mas como tem muitos conteúdos ali que vocês já viram, então eu vou acrescentar, eu vou trabalhando os outros mais conteúdos, e só que eu vou explorando esses aí. Ok, Andressa? Ah, aham. Não, agora que eu entendi a dinâmica da coisa aqui. Agora olhando aqui. Não, Tá bom, daí vão, professora? né, Agora eu vão, entendi. vão acompanhando. Não, porque tu já pensou se eu chegasse no primeiro dia de aula, eu ia assustar vocês, né? Não, a gente vai fazer devagar. Eu falei, Aisla, calma, né? Vamos com calma com eles, porque é um modelo diferente, que aos poucos a Uniandrade vai adotar. Esse é o material que a Uniandrade paga, tá? É um Aham. material pago de uma empresa que ela paga para ter os direitos autorais, né? Para vocês terem mais um apoio nos conteúdos. Então, vocês têm a biblioteca virtual, vocês têm o material que o professor posta, tá? E daí vocês têm ainda mais o material que eu coloco, mais esse agora da saga, tá? Mas vocês podem ver, ó, o conteúdo da primeira aula, dessa aula que eu vou passar agora, vocês já tiveram, né? Vocês já tiveram em outras matérias. Daí eu também não vou ficar repetindo, né, Andressa? Eu só vou explorar com vocês, tá? Ó, aqui, ó, apresentação, aí tem o desafio, é? Aqui da escola behaviorista. Tem aqui o estudo dos fatores ambientais, sobre os estímulos, sobre os meios, né, os métodos de introspecção. Aí aqui o infográfico. O que é o infográfico? É quase que um mapa mental, né? Então, é um mapa mental daquela aula, daquele conteúdo. Então, nós temos aqui, ó, estabelecer uma conexão, aprender, o estímulo-resposta, a tentativa do erro. Então, a teoria behaviorista clássica, ela vai trabalhar com o quê? Ou com reforço positivo, ou com reforço negativo e punição. Se nós fizermos uma análise da escola, tá, meus amores? Pensem comigo aqui. Se nós fizermos uma análise da escola e pensarmos na teoria behaviorista, bem como está esse gráfico aqui, ó, reforço positivo, reforço negativo e punição. É assim que a escola trabalha. Assim, pode ser que algumas escolas são menos cruéis, mas é assim.
A escola tradicional, ela foi toda fundamentada em qual teoria? Teoria behaviorista. A teoria de estímulo e resposta. Sem pena e sem dó. É lógico que hoje a TCC, ela mudou muito, né? Hoje a TCC, ela mudou muito. Ela já tem um outro foco, ela já saiu dessa teoria clássica, né? Nós temos várias frentes, várias vertentes da teoria behaviorista. Ok? Então, é importante, quando você for trabalhar dentro de uma escola como psicólogo, ou você vai atender um paciente, você tem que perceber de qual escola, em qual escola que ele está inserido. Que modelo de escola é essa? É uma escola tradicional dentro da teoria behaviorista? É uma escola inovadora? Então, é muito importante ter esse olhar. Tá? Aí aqui tem Saiba Mais, né, que é um videozinho, tem a prática, o condicionamento clássico, aqui eles mostrando, né, do cachorro, o exemplo. Aí tem um exercício sobre a questão, né, sobre a manipulação. Tem algumas perguntinhas aqui depois para vocês responderem. E o conteúdo do livro. Vamos ver o que o livro traz. Então, 16 páginas aqui. Ele vai trazer sobre a questão da escola behaviorista, a contribuição da escola behaviorista para a psicologia, da ciência, o behaviorismo, as contribuições do Watson, né? Aqui que foi o pai, né, da teoria, o behaviorismo clássico, aqui o Skinner, que fez os experimentos com o cachorro. E depois ele vai trazendo aqui o processo da construção behaviorista, a influência no estudo do comportamento, o evento comportamental, o estado comportamental, o processo comportamental, os conceitos behaviorista, aprendizagem, como que a aprendizagem se dá. Ok? Tá tudo bem aí? Vocês têm alguma dúvida? Não, professora, parece bem legal ali mesmo. É Obrigada legal, por deixar, porque eu não tinha me dado conta ainda. Não, é uma sala, na realidade, que a gente chama, uma sala virtual. Tá? Então, é mais uma possibilidade. Todas as matérias estão fazendo isso, professora? Não. É só você? Na psicologia, só eu. Ai, que bom, que agora me deu até um frio na barriga. Eu falei, Jesus, quanta coisa deixei para trás. Não. Eles estão... na psicologia, eles pegaram a minha matéria para ver. Eles estão fazendo um teste, ver se os alunos vão aprovar, entendeu? Ai, obrigada, professora, porque eu não tinha nem entendido, passou direto ali. Eu até vi esse vídeo da moça aqui falando e tal, mas fiquei meio boiando assim, mas não entendi o resto. Não, é porque eu também, eu não tinha explicado, né, o assunto da sala invertida. Eu esperei mais um tempinho, né, para vocês irem tá? E outra coisa, né, vão ter dias que a gente vai fazer os exercícios da aula. Como esses conteúdos aí são conteúdos que vocês já trabalharam, então eu estou deixando mais livre. Ok? Então, esse foi, que é o da aula do dia 2 ao dia 8. Então, tem ali essas tarefinhas aí para vocês se divertirem. Vamos lá na aula 2, tá?
que é o do dia 9 ao dia 15, que eu trabalhei a BNCC, se eu não me engano. Isso. Eu trabalhei a BNCC com vocês, né? Tem gente que ainda não fez a frequência. Aproveitem lá e vão fazendo. Bom, aqui o que eles trouxeram? A Gestalt. Vocês já tiveram aula de Gestalt com a Dani? Sim. Então. Por isso que eu falei para o Aisla, né? Que tem assunto ali que não... que eu ia só explanar para vocês, né? Então, aqui também, ó. Que ela vai trazer a teoria Gestalt. Então, tem a apresentação da disciplina, aqui tem os objetivos da aprendizagem, aí tem o desafio, aí tem o padrão de resposta esperada. Então, vocês vão ver que não é nada do outro mundo, porque a resposta está ali já, o padrão que eles querem, tá? Aí tem o infográfico, que é o quê? Que nada mais é que um esquema da aula. Gente, eu vejo o infográfico muito parecido com o mapa mental. Só que o infográfico, até eu fui estudar sobre isso. O que é infográfico? Qual é a diferença do infográfico e do mapa mental? Nós temos. Não, gente, eles inventam tanta coisa, né, que você fica pirada. Nós temos o mapa conceitual, né, o mapa mental e o infográfico. Então, o mapa mental, ele é mais detalhado. O mapa conceitual, ele é mais resumo. E o infográfico, ele não deixa de ser um esquema mesmo. Tá? Você pode chamar isso aqui de esquema, ó. Então, a semelhança, os agrupamentos, as proximidades, né? Então, aqui as figuras da Gestalt, inclusive, eles trazem aqui as figuras da Gestalt. Aí tem aqui as dicas do professor, né? Que é o vídeo. Vocês podem assistir. Tem os exercícios aqui. Aqui a psicologia da Gestalt é uma teoria da psicologia e tal. Aí tem a prática e tem o Saiba Mais. Vamos ao livro. Vamos ver o que o livro traz. Então, aqui, ó, a escola psicológica, teoria Gestalt, a psicologia da Gestalt, o comportamento humano, daí traz as definições, o histórico da Gestalt, as escolas Gestaltes, né? Os estudiosos, as leis da organização em Gestalt. Aqui, os principais conceitos da Gestalt sobre aprendizagem por insight, a construção da teoria da Gestalt, a influência das leis humanas, as diferenças entre psicologia da Gestalt e a Gestalt terapia. Eu acho que tudo isso a Dani trabalhou com vocês, não trabalhou? Então fica aí a dica. Então, aula 3, que é a aula de hoje. A aula 3 vai trazer aqui sobre a questão da psicanálise. Então, todo mundo conseguiu abrir o AVA? Sim, professora. Então, nós vamos fazer os exercícios.
eu vou fazer junto com vocês, para a gente treinar, tá? Então, nós vamos lá. A aula de hoje é explorar o AVA. Então, vamos lá. Acessem lá na aula 3, que é a aula de hoje. Vamos fazer diferente. Hoje nós vamos explorar o AVA. Então, primeira coisa que vocês vão abrir hoje é a questão de frequência. Eu vou trabalhar no o AVA com vocês. Vamos abrir a questão de frequência. Vamos lá. Vamos responder. Então, lá. O tipo de análise que sugere, e não é uma crítica à psicologia, e não é minha intenção dizer que é corrupta, que serve ao poder ou que parte de estratégias de dominação e exploração. Também não quero substituir uma psicologia por outra, mais verdadeira, mais humana, mais científica. Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. A psicologia tem um papel em levar o ser humano à reflexão na sua construção histórica? A psicologia é uma ciência elitizada sem se preocupar com as questões sociais? O autor nos convida a construir uma psicologia mais humana e científica. Qual que é a correta? 1 e 3, eu acho. Vamos ver. Eu respondi, vamos ver se eu acertei. Ela não está dando qual é a resposta correta. Deixa eu tentar aqui, professora, para ver se sai o meu. Peraí. Tudo. Não, a correta é a 1 e a 3, tá certo? A 1 e a 3. É, o meu apareceu do lado, que estava correto. É, Ou para a 1 mim e a também. 3. Porque a psicologia é uma ciência elitizada sem se preocupar com as questões sociais, estava errada. Não é? Na realidade, ela tem uma questão elitizada, mas ela não... Mas ela se preocupa, né, com as questões sociais. Isso Mas que eu ia ela, falar, prof. ela é Tipo, elitizada pelo próprio público, na verdade, né? É. Não, mas a psicologia, ela ampliou muito, né, o trabalho dela nas questões... Vocês viram que a própria professora faz a questão e se confunde? Ai, eu vou começar agora a fazer a pergunta com os alunos, sabia? Para ver se eu melhoro, porque eu estou ficando com a memória complicada. Que bom que não é só a gente que erra daí, né, prof? Oi, a professora também erra. Ai. Pessoal, outra coisa que eu quero sugerir a vocês, eu coloquei aqui um vídeo da Maria Helena Pato, tá? Assistam, pesquisem sobre a Maria Helena Pato. A Maria Helena Pato é uma das pesquisadoras em relação à psicologia escolar, né? Então, ela está sempre à frente. Claro que agora ela já anda mais cansada, né? Eu tive aula com ela muitos anos atrás, ela tem um livro lá, O Fracasso Escolar, né? Ela tem o livro lá, O Fracasso Escolar, ela tem a produção, a psicologia escolar, a produção do fracasso escolar. Então, ela defende muito, né, o psicólogo dentro da escola, principalmente para atuar nas classes menos favorecidas, tá? Nas escolas mais complicadas aí. Então, quem puder, assista, pesquise sobre ela, que ela que impulsiona aí o trabalho da psicologia escolar. Tá ok? Bom,
Agora nós vamos lá no... Então, isso nós já vimos, eu já expliquei o vídeo. Nós vamos lá na psicanálise, nós vamos tentar fazer os exercícios para ver se vocês entenderam. Eu não vou fazer isso toda a aula, tá? Eu vou fazer uma aula ou outra para que vocês vão entendendo, né, esse processo. A apresentação, então, aqui da disciplina, aqui a contribuição da escola, o que vocês vão estudar, né? A psicologia que surge de Freud em 1895, ela vai trazer aqui as contribuições, identificar o processo da construção, da psicanálise, tá? O desafio, vamos ver lá. Então, a escola psicanalítica trabalha essencialmente a ideia do inconsciente, os sonhos, a libido, o desenvolvimento psicossocial, a pulsão, os mecanismos de defesa. Busque os conhecimentos a seguir em obras dos representantes da psicanálise, Adler, Lacan, que tratarão desses temas, trazendo no seu pensamento psicanalítico a constituição do sujeito. Neste sentido e dessa forma, que o sujeito se constitui e desenvolve sua personalidade, você acredita que o sujeito desenvolve sua personalidade através da pulsão sexual e se defende através dos mecanismos de defesa? Aí aqui tem uma resposta padrão. A resposta padrão aparece para vocês também ou não? Não, professor. Acho que só para você que é professora, né? Tá, então. Então eu vou dar as dicas aqui para vocês responderem. Então, o que ele vai colocar aqui, né? O que é a pulsão, né, pessoal? Pulsão é vida e morte. E isso nós estamos o tempo inteiro. Ora nós estamos cheio de vida, né? Ora nós estamos com a pulsão de morte, de autodestruição, de baixa estima, de não querer viver, né? E aqui a explicação do id, do ego e do superego. Então, eu vou dar 5 minutinhos aí para vocês fazerem. Ô, prof, mas ali não é mais opinião pessoal? Porque ele fala... Tipo, você acredita que o sujeito desenvolve sua personalidade? Tipo, ou é para falar mesmo a resposta da psicanálise? Não, na realidade, assim, ó. Quer ver, ó, vamos ler de novo, né? Neste sentido e dessa forma que o sujeito se constitui e desenvolve sua personalidade. Você acredita que o sujeito desenvolve a sua personalidade através da pulsão sexual e se defende através dos mecanismos de defesa? Na realidade, é pessoal, sim, tá? Mas eles colocam aqui um padrãozinho para a gente não se perder. Aí, o que eles colocaram aqui? Eles colocaram a questão da pulsão de vida e pulsão de morte, e a estrutura da personalidade, que é o id, satisfação imediata, o ego, aspecto racional, e superego representa a moralidade. Tá? O que vocês pensam? Quem gostaria de falar? Eu acho que é isso mesmo, eu acredito sim. A gente nunca está satisfeito com... A gente está sempre em busca de algo, sempre precisando de algo a mais. A nossa pulsão não tem fim, né? E pulsão de vida, como você falou, pulsão de morte, às vezes estamos deprimidos, às vezes a pulsão de morte também ela vem através de colocar nossa vida em risco. Muito bem, que mais? E através... Então, e a nossa personalidade, a gente já nasce, mas ela vai se moldando de acordo com o nosso ambiente que a gente vive, que a gente é projetado, né?
E as pulsões vão surgindo ali de acordo com aquilo que o ambiente vai te oferecendo, vai gravando no seu inconsciente e eu acredito, acho que é isso, né? Precisa rever as aulas de psicanálise. Quem mais? Alexandre, Prof, Amanda, nossa, fale, nossa, Lucas. eu perguntei nessa opinião pessoal porque eu não sou muito assim de psicanálise, eu não curto muito, sabe? Tipo, eu vejo que tem muita coisa que realmente acontece assim na prática, né? Quando a gente observa a criança, principalmente, a gente vê que tem muito desse desenvolvimento psicossocial, sexual, né? Mas eu não acredito, eu acho que tipo, tem tanta teoria de personalidade além dessa, do desenvolvimento da personalidade, além dessa da psicanálise, então tipo, eu não acredito que seja isso assim dentro desse quadradinho, assim, sabe? Tipo, não sei, prof, eu não acho que se forme necessariamente a personalidade de uma pessoa assim. Eu não sei Parece dizer. muito, muito dentro de uma casinha, né? Uma caixinha. Tipo, que ele diz ali da questão o desenvolvimento, ele, tipo, ele é afirmado, assim, ele acontece assim, assim, assim. Eu acredito que a gente não possa afirmar diretamente como que acontece, sabe? Porque, tipo, sei lá, são tudo teorias, né? Então, tipo, eu não sei, eu não consigo afirmar, assim, diretamente o que é mesmo, sabe? A Entendo. minha ideia é muito parecida com a do Lucas. Eu acho que as pessoas são tão diferentes que é muito difícil a gente falar que todas as personalidades vão se formar através desse caminho. Sendo que, na verdade, não. Cada um é único e cada um forma a sua personalidade de um jeito. Às vezes a pessoa nem forma uma personalidade tão concreta. Às vezes ela mais copia os outros e assim vai. Que mais? Vocês sabem que outro dia eu estava aqui pensando, né? Estava pensando. Melanie Klein, Eric Erikson, Piaget, Vygotsky, o próprio Freud, tantos outros, Jung, Lacan. Eu tenho lido muito textos contemporâneos, estudiosos da contemporaneidade, tanto na área filosófica, sociológica, na área da educação, na área da psicologia. Então, eu penso, sabe, eu me fiz uma pergunta e eu não achei a resposta, logicamente. Será que se esses estudiosos fossem estudar o ser humano hoje, será que eles escreveriam a mesma coisa? Não. É? Sabe, então, eu penso, né? Por isso que quando eu vou fazer essas semanas acadêmicas aí, eu gosto de trazer coisa diferente para que o aluno para que o acadêmico ele comece a fazer. O Alexandre sumiu, o Alexandre, ó, né? Para que o estudioso, né? Nós começamos a pensar sobre isso. Qual é a criança que encaixa na teoria de Piaget, gente? Então, nós temos que começar a pensar sobre isso. Né? Lógico que nós precisamos partir dos teóricos, dos clássicos, né? Se nós formos entender. Eu já dou a palavra para ti, Jéssica. Se nós formos entender toda a história da filosofia, a psicologia começou lá em Platão e Sócrates, eles trouxeram grandes contribuições e nós continuamos ainda. Mas nós temos que pensar, trazer essas teorias para o momento. Pois não, Jéssica? Eu ia falar que você perguntou pra gente sobre as respostas lá, né? Que eu coloquei minha resposta, já enviei, e daí ele mostra a resposta padrão que é esperado da gente, depois que a gente envia a nossa. Ótimo, então tá. Mas eu não vou dar, ele não dá, a gente considera todas, mas ele manda a resposta, né? Isso, ótimo. Então, o sistema já faz isso, né? É que eu também estou conhecendo o sistema com vocês.
Prof, o Alexandre falou que a internet dele caiu. Ah, Alexandrinho. Então, pessoal, o que que vocês pensam sobre isso? Sobre essas teorias clássicas? Essa questão de você colocar as pessoas dentro de um padrão. Pessoal, se tem uma coisa que me irrita, eu sou obrigada a contar para vocês. Essas pessoas que são metidas terapeuta e não são nem psicóloga, nem psiquiatra, nada, e que dão receitinha para a pessoa viver. Gente, não existe receita, né? Não existe receita. Até uma dona de casa que ela vai fazer um bolo, ela pode até olhar a receita, ela pode fazer 10 vezes o mesmo bolo. O bolo não vai sair igual. Ou ela comprou um fermento diferente, ou ela colocou mais açúcar, ou ela esqueceu de colocar mais um ovo, sei lá. Então, eu penso, claro, né, nós temos que estudar os clássicos, nos aprofundar nos clássicos. Mas eu sou psicodramatista. Claro, eu estudei muita psicanálise, né, porque eu sou especialista em Melanie Klein, e perpasso pelas outras teorias, até porque eu estou dentro da escola, então você acaba perpassando pelas outras teorias. Mas não é, né? Eu acho que é bem isso que vocês estão trazendo, é colocar a pessoa dentro de uma casinha. Muito bem, mais alguém respondeu lá o desafio? O infográfico, vamos ver o que o infográfico traz. Então, ele traz aqui os estágios, né? O oral, o anal, o fálico, a latência e o genital. O oral de 0 a 2 anos, o anal de 2 a 4, o fálico de 4, a latência e o genital. O que vocês pensam dessas fases? Será que nós saímos do anal, do oral? Como é que é isso? Olha, professora, eu acho que a idade em si não é relevante porque cada um tem o seu tempo. Mas eu olho pela perspectiva da psicanálise, analisando as crianças. Para mim, essa teoria é válida. Né? Eu observo muito o comportamento, por exemplo, do meu cunhado. Eu fui investigar como foi essa transição das fraldas, da fase anal dele, e tudo bate, faz sentido, lógico. Você não pode generalizar tudo, né? Mas para mim a psicanálise faz bastante sentido, várias coisas. Ali, tipo assim, a Jéssica falou que às vezes a gente copia as pessoas, né? Mas o que te impulsiona a copiar essa pessoa? Né? Então, mas o meu olhar é psicanálise. Eu gosto de psicanálise, né? Então eu me vejo dentro da teoria, assim, observo o mundo dessa forma. Mas também as outras também são válidas. Uhum, muito bem. Então, nós não fechamos, na realidade, nenhuma fase. E a gente pode ter regressões. É só você olhar o idoso. 2 fases que você tem que observar, a criança e o idoso. O idoso, ele regride. E, às vezes, a criança, ela também regride. Então, não é uma coisa fechada. Bom, aí vamos lá. A dica do professor. Vamos ver qual é a dica. Ele deixou um vídeo aqui, daí quem quiser assistir, os principais elementos da psicanálise, o conteúdo aqui do livro. Vamos ver o que ele traz. Vou explorar aqui um pouco. Ele vai trazer aqui a da Fernanda Barbosa.
Então, ele vai trazer aqui a escola, a contribuição do estudo do comportamento humano, o inconsciente, o processo da construção da psicanálise, o inconsciente, o pré-consciente, o consciente, a constituição do sujeito e seu desenvolvimento. Ele traz aqui Lacan, né? Até porque ela estuda Lacan. E aí já é outro complicador, né? Você ir para o Lacan aqui. Ó, tem gente, o Vinícius já está com 87,5%, ó. Ele já fez quase tudo, Vinícius. Aparece o percentual aqui para mim, ó, de quantos que vocês já fizeram. Então, vamos ver aqui, que eu já perdi aqui. Então, nós vamos lá no exercício agora. Dicas do professor, né, que é o vídeo. Exercício, vamos fazer o exercício. Primeira pergunta. A psicanálise é uma teoria que tem como objeto de estudo. O que ela estuda? Inconsciente. Isso. Ó, então, a resposta, né? O pressuposto e tal. Então, coloquem lá. Vamos ver quem vai acertar. A resposta certa é o inconsciente. Vê se aparece lá para vocês. Prof, acho que tem que responder as 5 perguntas, daí ele vai aparecer para a gente a resposta Então delas. tá. Uhum. Aí, a outra pergunta é... Meu Deus, a psicanálise é uma teoria que tem como objeto de estudo o inconsciente. A, pergunta C. B. É o que é o... Meu Deus, o que... Eu acho que para mim não está aparecendo direito isso aqui. Não, está certo. Era só essa mesmo. Pergunta 2. Para a psicanálise, a estrutura da personalidade é dividida em... Id, ego, superego? Isso. Muito bem, podem responder lá. A outra, para a psicanálise, a 3, os estágios psicossexuais da personalidade foram divididos por etapas. Então, é o quais? Oral, anal, fálico, latência e genital. Isso Acho que é mesmo. essa ordem. Tá certinho. O oral, né, do nascimento a 12 a 18 meses, o anal de 12 meses a 3 anos, o fálico de 3 a 5 a 6 anos, latência de 5 anos até a adolescência e o genital da adolescência até a idade a adulta. Muito bem. 4. A respeito da teoria psicanalítica, indique a alternativa correta. Letra A. A teoria forneceu embasamento para o desenvolvimento da psicanálise, prática psicoterápica muito utilizada até o século passado. B. Mecanismos de defesa podem ser necessários em momentos de muita ansiedade, à exceção de quando distorcem a realidade. C. O treinamento esfincteriano é muito importante no estágio anal, que ocorre a partir dos 3 anos de idade.
Agora, peraí. A D. O processo de identificação em que se deseja ser o mais parecido com outra pessoa tem relação com a adoção de crenças e valores. E o maior obstáculo para o desenvolvimento da personalidade ocorrido no estágio genital é o conflito édipico. Qual que vocês acham que é a certa? Não tô achando nada. Gente, que Tô confusa, bem né? confusa. Mas é a letra D. Peraí, deixa eu voltar lá. Ó, eu também achei, gente, por favor. Por isso que eu vou fazer com vocês. Ó, é a D. O processo de identificação em que se deseja ser o mais parecido com outra pessoa. Eu achei essa pergunta, olha, nada a ver, meninos. Bom, ou nós não estamos pensando direito, né? Uma das duas. Bom, agora vamos ver a última. Mecanismo de defesa são estratégias inconscientes utilizadas para a redução da ansiedade. Qual mecanismo de defesa trata da transferência dos impulsos do id de um objeto para outro? Eu acho que essa está na cara, né? Qual que vocês acham que é? Quando você, projeção, negação, racionalização, regressão e deslocamento. Acho que é projeção, né, prof? Ó, eu vou repetir, essa tá na cara, crianças, ó. Só deslocamento, professora. Isso. É porque nem todo mundo tem o foco na psicanálise, né? Mas Eu já iria na projeção. É que para mim deslocamento tinha a ver com sonho, só que daí mistura. É muita psicanálise, prof, isso que é o problema. É muita teoria, daí você confunde as teorias da própria psicanálise ali. Não, então você pense, Lucas, eu estudar Melanie Klein. A Melanie Klein, ela te deixa atordoada. Eu estudei 3 anos Melanie Klein. Eu li, professora, sobre o peito bom e o peito ruim dela. Eu achei fantástico. Ela é que você quem tem identificação, ela eu, né? Eu sou, como é que é? E daí ganharam nota boa aí, meninada? Bom. Acertei todas, prof, seguindo a ordem que a gente colocou, né? Tá ótimo. Uhum. E daí aqui tem o exercício prático, tá? Ó, vamos ver o que ele traz. Na psicanálise, utiliza o método de tratamento de associação livre, no qual o paciente diz o que lhe vem à mente, assim como a análise do sonho. Busque a compreensão destes métodos observando a imagem abaixo. Então, associação livre. Daí aqui, quem quiser fazer esse exercício, embaixo saiba mais, tá? Alguma dúvida, pessoal, de como acessar essas aulas? Ficou claro para vocês? Prof, acho que tá dando erro aqui, porque olha só, a gente fez junto e o meu deu tudo errado. Deve estar. Aconteceu alguma coisa de psicopatologia. Não, gente, aparece errado. É que aparece todas as alternativas erradas e daí aparece as que a gente acertou. É por ordem mesmo, sabe? Pera aí, deixa. Eu me confundi também, eu fiquei, nossa, eu errei tudo, mas daí eu vi ele aparece. Não, aparece certa. Isso. Entendi. É uma cada pergunta, exatamente. Errados, daí acerta. Sabe por quê? Porque tem entendi. Tem uma explicação lá por que aquela a resposta está errada. Entendeu? Você... Sim, prof, agora eu entendi, mas na hora eu falei, ué, o que aconteceu comigo? Que eu me distraí, marquei errado. Eu também, eu pensei que eu tinha errado todas, eu fiquei, nossa, mas eu marquei igual todo mundo. Não, por isso que Então, assim, cada resposta tem a justificativa embaixo. O autor está explicando por que aquela resposta não é certa.
Por isso que você está vendo todas. É isso, né, Jéssica? Isso, prof. É porque para mim aparece. Daí as outras a gente faz sozinho ou você vai fazer com a gente também? Não, toda aula eu vou fazer, tá? Porque é Não, as das aulas passadas daí. Não, das aulas passadas vocês podem fazer sozinhos daí, Então tá bom. né? Daí vocês façam, né? E daí as próximas aulas eu vou organizar assim, para não ficar puxado nem para vocês e nem para mim. Daí eu vou organizar assim, a gente, primeiro eu trabalho o conteúdo do AVA, a gente discute, faz os exercícios e depois eu passo os conteúdos que eu tenho que passar. O que vocês acham? Acho que Pode fica ser? prático assim, prof. É que hoje, como eu deixei muita aula atrasada, né? Mas nós temos que fazer, porque eles vão cobrar de mim e de vocês. Tá? Eu já levei uns puxão de orelha do Aislan. Eu falei, calma, Aislan, os alunos vão ficar bravos, vou ter que ir devagar com eles. Né? Vocês viram como é ruim, né? Fazer sozinho? Sim, Comigo, nós prof. já se Oi, fala, Lucas. Não, eu falei sim, que eu ia agradecer, porque você ajudou a gente a se acostumar ali com o ambiente novo ali de estudo. Mas gente, olha, vocês viram que até eu, né, me atrapalhei. E olha que eu trabalho com EAD há anos, né? Desde 2000, e na Uniandrade eu que ajudei a fundar o EAD. Né? O Asla fala que eu sou a vovó do EAD. Ai, ai, a titia. Crianças, alguma dúvida? Então, o que eu gostaria de pedir para você? Não? Que vocês fizessem aqueles outros exercícios lá, daí na próxima aula eu tiro a dúvida, e daí os próximos nós vamos fazendo em aula, porque dá tempo, tá? Dá tempo de a gente fazer, porque a turma é pequena, tá? Dá tempo de a gente fazer em aula, faz a pergunta já da aula, olha o AVA, e daí eu passo o conteúdo. Tá ok? Tá tudo certo? Alguém quer fazer alguma reclamação? Não, professora, só agradecer, porque eu estaria ferrada se você não tivesse junto agora. Não, mas nós vamos fazendo, né? Prof, mas é muita coisa. Nossa, eu tô assustada, porque tem agora o estágio, que nem o Lucas estava falando, mas é muita coisa. Então, a gente realmente vem de uma fasezinha mais tranquila e dá um salto muito grande para quem trabalha e estuda, nossa, bem pesado. Não, eu sei, por isso que a gente vai fazer devagar. Daí as próximas, eu só quero que vocês coloquem aquelas ali em dia. E as próximas a gente vai fazendo em aula mesmo. Tranquilo, prof, obrigada. Né? Porque como é uma turma pequena, a gente não tem que se estressar. E vai dar tempo de eu Ô, trabalhar os outros professora, você conteúdos. pode ficar uns minutinhos depois que ele sair para me falar com você em particular? Aham, tá bom, pode ser. Ok, deixa eu só fechar aqui então. Está ruim.